E o São Paulo tem novo patrocinador. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz todos os detalhes do acordo e fala também sobre um zagueiro brasileiro que rescindiu na Premier League e está livre no mercado. Tudo sobre Antony. Será que ele pode jogar no Botafogo? As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Muito legal que vocês assistam o nosso vídeo, deixem like e se inscrevam, beleza? Informação importante sobre o São Paulo e exclusiva. Você, torcedor do São Paulo, deve ter percebido que no empate que levou a decisão para as pênaltis e garantiu a classificação do São Paulo para as quartas de final da Libertadores, na noite dessa terça-feira, contra o Atlético Nacional, o São Paulo vestiu uma camisa que tinha na barra frontal a palavra sonhos. Ninguém entendeu nada do que se trata esses sonhos. Quero contar para vocês que faz parte do novo patrocínio do Tricolor. O São Paulo fechou um acordo com uma empresa chamada Cartão de Todos os Sonhos, que vai garantir ao Tricolor, até dezembro de 2026, o valor de 18 milhões de reais. É a primeira vez que o São Paulo comercializa esse espaço na camisa barra frontal, ou seja, é uma receita absolutamente nova. Tricolor que tem apenas mais 2 espaços em todo o seu uniforme, no omoplata e na manga. São Paulo que nunca havia arrecadado tanto quanto no momento. O departamento de marketing do Tricolor foi capaz de garantir cerca de 150 milhões de reais por ano, incluindo 78 milhões de reais do patrocínio Master com a Superbet, esses 18 milhões de reais por 1 ano e 4 meses com o cartão de todos os sonhos e as outras plataformas que já estão vendidas pelo São Paulo. Só para completar em relação ao Tricolor, São Paulo fechou a contratação do Mailton e o espera nas próximas horas em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O lateral direito de 27 anos de idade chega em definitivo depois que o São Paulo aceitou perdoar a dívida de 800 mil euros que o Metalist tinha com o São Paulo pela compra do Paulinho Boia. O Metalist topou ceder em definitivo o Mailton. O São Paulo vai ter uma série de reforços importantes para as quartas de final. Seja contra LDU ou Botafogo, São Paulo terá as voltas de Arboleda, de Oscar, possivelmente de Luiz Gustavo, além dos reforços de Rafael Tolói e Mailton. Bora falar agora sobre uma boa oportunidade de mercado para clubes brasileiros que precisam de zagueiro. Luizão, 23 anos de idade, revelado no São Paulo e contratado na sequência pelo West Ham, acaba de rescindir seu contrato com um clube inglês, ou seja, está livre para fechar com quem bem entender. Ele já havia, antes mesmo dessa rescisão, sido consultado por clubes brasileiros. O Santos foi um dos interessados no Luizão. Mas há também ofertas do futebol europeu e essa definição deve acontecer nos próximos dias. Luizão, que não conseguiu jogar com a camisa do West Ham, ele formava dupla de zaga no São Paulo com o Beraldo, saiu antes de se tornar uma peça importante do time profissional, até por isso chegou sem grande destaque no West Ham. Foi mais utilizado no Sub-20, chegou a ser emprestado para uma equipe da Polônia, onde também não foi bem. Se você tem alguma opinião formada sobre o Luizão e gostaria dele no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Combinado? Hora de te atualizar sobre o futuro de Antony. Tem quem garanta que o Antony possa jogar no Botafogo ou no São Paulo. Quero assegurar para vocês que não existe nenhuma possibilidade de retorno do atacante ao futebol brasileiro. Na manhã dessa quarta-feira conversei com o representante do Antony, o Júnior Pedroso, que está na Europa tentando encontrar um clube para ele, e ele assegurou que não faz parte dos projetos da carreira de momento para o Antony voltar ao Brasil. O John Textor, algum tempo atrás, entrou em contato para tentar avançar nessas tratativas e não foi possível. O São Paulo sabe da realidade financeira e nem buscou informações. Antony, que pertence ao Manchester United, havia sido comprado por 100 milhões de euros e hoje vai valer algo na casa dos 60 milhões de euros. Apesar de ter tido ofertas de clubes da Arábia Saudita, todas descartadas pelo jogador, a maior possibilidade nesse momento parece ser de continuidade no Betis, onde ele esteve na temporada passada com números bem interessantes, 26 jogos, 9 gols e 6 assistências. São Paulo fatura esses 9 milhões e pouco, já totalizando 40 milhões. Eu tava me perguntando, de onde que vem esses 40 milhões? O que é isso aí, né? O São Paulo, ele ganhou ali mais ou menos uns 15, 16 milhões no começo, depois ele chega a ganhar mais uns 5 pelas vitórias, ganhou não sei o que, deu 31 e agora ele ganha mais 9, vai chegar em 40. Muito bom. Excelente, era para também estar na Copa do Brasil, onde o São Paulo opta por deixar Sabino, Tapia e Jandrei baterem pênalti. Então o São Paulo abriu mão da Copa do Brasil de maneira proposital. Se não foi proposital, é a maneira mais bizarra e burra do mundo, mas na Libertadores classificamos. E essa vitória eu quero dedicar para você.
senhor Edgardo Bausa, o Mr. Edgardo Bausa, que foi arrancado da Libertadores 2016 por esse time do Atlético Nacional, onde nós fomos eliminados com o Caleri no tapetão, expulsão do Maicon muito duvidosa, e agora o São Paulo classifica em cima desse time, deixando uma revanche no ar. Valeu, tricolor, tá lindo de ver. O técnico Hernan Crespo, ele chega e ele coloca o time com 3 zagueiros de novo, 2 laterais que não apoiam, que é o Cedric e o Enzo, e ele coloca na frente ali 2 caras que não correm tão bem, que é a Luciano e a André Silva. E isso deu muito o que falar. Gerou um certo desgaste em grande parte da torcida tricolor, inclusive. Porque como assim o Crespo tira o Ferreirinha do time? Como assim o Crespo não coloca nem o Henrique Carmo, né? O Ferreirinha, ele entra naquele cada um por si. Ele não era um cara que jogava pro time. O Ferreirinha, ele queria provar rapidinho que ele tinha que fazer o gol e tal. Então não encaixa, talvez pela primeira vez, hein? Pela primeira vez, eu acredito que não encaixa de jeito nenhum o futebol Ferreirinha e Luciano juntos. Era cada um por si, um querendo aparecer mais que o outro, ficou uma cena ridícula. O São Paulo tinha tudo pra ser goleado em Medellín, não foi, veio pra cá com 0-0 milagroso, e aí quando pegou os caras aqui, que era pra passar o carro depois de fazer um gol aos 2 minutos, faltou o tricolor se impor mais. Essa Libertadores é difícil? Sim, com certeza. Libertadores é isso mesmo? Pode até ser, mas o cenário era pra nós jogarmos mais contra o Atlético e quase custou muito. Fomos pros pênaltis de novo. Não é possível que todo mundo tranquilaço. Não, deixa o Luciano e André Silva no ataque. 2 laterais que não apoiam, não cruzam. Tá bom demais, vamos ganhar tudo nos pênaltis. Não existe isso. Aconteceu já do Atlético Mineiro ganhar tudo nos pênaltis? Aconteceu, mas essa sorte não costuma bater a sua porta muitas vezes. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Precisamos jogar mais. E a receita é simples. Crespo, quer manter o terceiro zagueiro? Mantenha. Não tem problema nenhum, mas tem que pôr um ponta. Alguém tem que correr ali na frente. Esse alguém é o Ferreirinha? Esse alguém é o Henrique Carmo? Esse alguém é o Lucas Moura amanhã? O Lucas hoje não consegue, mas amanhã pode ser. André Silva e Luciano, eu acho que é a última opção, dentre os normais, né? Não vou nem considerar que Dineno, tal, Tapia. Vamos pensar os normais. Eu acho que dos normais, aí acho que a última opção que o Crespo deveria considerar era essa daí de André Silva e Luciano. Uma formação muito lenta, que tem agredido muito pouco os adversários, e ainda bem que o André Silva ontem entrou com bola e tudo ali no cruzamento, foi o golzinho salvador que nós tivemos. Quero dar os parabéns pro espírito de luta do São Paulo, que isso vale a pena. Isso foi muito bom. A classificação em primeiro lugar, mas analisando agora friamente, nós temos que ter um pouco mais de entrosamento e velocidade na frente. O Rodriguinho, ele vem sendo um dos grandes pontos positivos do time de São Paulo. Tem vários pontos positivos. Alan Franco é um iluminado, Rafael é outro iluminado, o Marcos Antônio e o Bobadilha são outros 2 iluminados, né? Tem muita gente aí que tá merecendo elogios todo jogo. E agora chegou a vez do Rodriguinho também merecer elogios direto. O Rodriguinho dá a volta por cima na carreira, era um cara desacreditado que passou 4 anos no banco de reserva do São Paulo. Acho que eu nunca vi um cara ficar 4 anos no banco. Teve goleiro, né? Reserva do Rogério, mas um meia, ficar 4 anos no banco eu não me lembro de ter visto. E agora o Rodriguinho, ele começa a fazer um futebol que ele pega numa ponta esquerda e aposta a corrida com os marcadores e ele ganha. Então ele é um cara rápido, só que ele é um cara também técnico, é um cara que na meia ele tem muito a crescer o seu futebol ainda. Ele pode ser um meia técnico ainda. Eu não vejo ele como um meia muito técnico, eu vejo ele como um cara mais rápido e habilidoso. Só que ele pode também começar a dar a cadência pro futebol. A parte criativa do São Paulo hoje, sem o Oscar, ela tá dependendo inteiramente do Marcos Antônio e um pouco do Bobadilha. Eles estão criando ali todas as jogadas de gol do São Paulo. Se não o último toque, um toque intermediário ali que começa uma jogada pensada. Então, Marcos Antônio virou nosso meia, só que ele é volante. O Bobadilha virou nosso meia, só que ele é volante. O meia está faltando. Rodriguinho jogando muito bem, merece um elogio e merece uma chance de crescer nesse time do São Paulo. Mas ó, Lucas Moura, Ferreirinha e Luciano fariam um ataque muito melhor. Agora o Rodriguinho, sim, está de parabéns demais. Outro que tem que ser ressaltado aqui é o Rafael, né? Porque muito se falou que o Rafael era um bom goleiro, mas não pegava pênalti. Era um bom goleiro, mas não pegava pênalti. E eu também embarquei nessa. Pra mim, um ótimo goleiro, até melhor do que bom. Eu sempre adorei o Rafael, mas achava mesmo que o São Paulo nos pênaltis era um time muito frágil, muito idiota, muito ridículo. Bate o pênalti de Andrei, Sabino e Tapia, isso é ridículo. Agora, ontem, bateram os caras do time. Bobadilha, que tem um ótimo chute, bateu o pênalti. Marcos Antônio, que tá com muita confiança, bateu, até perdeu, mas não bateu igual o Sabino, igual o Jandrei. Ele metendo o ângulo e pegou na trave. Acontece de errar, tirou muito do goleiro, mas os caras bateram pênalti. Lucas Moura bateu pênalti, Luciano bateu pênalti. Você tinha um time ali trabalhando pra ganhar. E aí o Rafael, neste momento, ele cresce.
E aí agora tem o preparador de goleiro deles que está preparando ele para ser um pegador de pênalti. Li a matéria que o preparador de goleiro do São Paulo está preparando o Rafael para pegar pênalti. Aí é a cereja do bolo. Me espanta, por que não fizeram isso antes, né? Por que um preparador de goleiro não prepara o goleiro antes para pegar pênalti? Mas agora estão treinando, é o momento crucial na história do São Paulo e pênaltis tem que ser bem-vindos pro Tricolor, porque o seu arqueiro da cozinha lá, o Batera do São Paulo, que é o goleiro, que fica lá atrás, ele tem sim que pegar pênalti e a coisa está linda. Agora, as contratações, meu amigo, vem comigo aqui, agora o negócio vai ficar bom. Contratações e retorno, chega aí. Olha só, o São Paulo ele está para ter o retorno agora do Wendel, né? Teve do Lucas Moura, que ainda não dá para saber se o Lucas Moura voltou de verdade. Mas ele vai ter o retorno do Wendel e muito provavelmente ele vai ter também o do Caleri nos próximos dias. O do Caleri tem gente aí que não tá acreditando. E eu entendo que não acredita. Eu também me pego de vez em quando. Mas será que o Caleri volta para essa Libertadores? Eu acho o seguinte. Era importantíssimo, olha no meu olho agora, que isso aqui é a coisa mais importante que nós vamos discutir aqui agora. Era importantíssimo o São Paulo classificar para a próxima fase. Se não importavam mais as contratações e nem os reservas. Vamos entender. O São Paulo tem dois atacantes lá. Para um Brasileirão que você joga uma vez por semana, porque o meio da semana é Libertadores, na outra Libertadores, depois Copa do Brasil, depois Copa do Brasil. Você joga um jogo por semana agora. Então você tem o Luciano e o André Silva. Não precisa de mais contratação. Você tem o Rodriguinho lá na meia e o Lucas Moura. Não precisa mais contratação. Você tem o Cédric e o Enzo. Não precisa mais de contratação. Só para melhorar. Mas assim, não dá para usar outros jogadores. Aí vão voltar o Wendel e chegou agora o Mailton. Você não usa mais então o Enzo Dias e o Cédric? Percebe como é importantíssimo pro resto da competição você ter ali um elenco e dois torneios para jogar? O São Paulo hoje tem um elenco onde nós precisamos ver mais. Temos que ver mais do Henrique Carmo, temos que ver mais do Rodriguinho, podem ser duas joias, dois fenômenos da equipe de base, temos que ver mais o Luca, né? Queremos ver o Ferreirinha junto com o Luciano de centroavante, temos que ver o Caleri muito em breve, quero ver o Wendel, quero ver esse Mailton, quero ver o Mike, Tolói, chegou o Tolói, aí o Tolói chega, tem Arboleda, Lanfranco e Ferrarese, e só o Brasileirão? Pra que contratou o Tolói, então? Percebe o quanto é importante você estar vivo nas competições? Então a melhor coisa do mundo aconteceu. É óbvio que classificar numa Libertadores por si só já é óbvio que é delicioso. Agora, para elenco, para estrutura do time, para rodar os jogadores, descobrir o que você de fato tem de melhor, fazer vendas, fazer contratações, você tem que estar vivo na Libertadores. E a nossa realidade hoje é, nós estamos vivos na Libertadores e quinta-feira pegaremos o controle da televisão e vamos ficar assistindo LDU contra Botafogo e escolhendo quem nós queremos pegar. Um time bom aqui do Brasil ou um time inferior do Equador que tem ao lado dele a altitude que favorece demais. É só escolher agora, é só love. É só esperar e jogar nossa Libertadores. Patrocínios crescem estando vivo na Libertadores. E se o São Paulo ganhar, dá nem pra quantificar isso e colocar em palavras aqui, porque aí vai ficar dificílimo. O Crespo comete esse erro de não colocar a velocidade no time, porque não tendo o Ferreirinha, nem o Henrique Carmo jogando como titulares, ele tem hoje Cédric Soares e Enzo Dias que mal sobem. E aí dois atacantes lentos como o Luciano da Silva, você não tem o ataque. Aí chegou o Mailton. Mailton, ontem, às vésperas da partida, ele foi oficialmente contratado pelo time do São Paulo. Fechou com o Tricolor e vai chegar um lateral agora que está com 6 gols na temporada, jogando pela Chapecoense. Ele é do Metalist, que aceitou a proposta do São Paulo. Lá do Metalist, ele é emprestado da Chapecoense para o São Paulo. É claro que vai ter a opção de compra e tal. Vai ser um rolo aí que o São Paulo vai acabar comprando o cara. E aí o Mailton ele chega com 6 gols e 5 assistências. Ele tinha 4 quando começou a ser ventilado pelo São Paulo aqui. E aí no último jogo pela Chapecoense ele deu mais uma assistência. Então é um cara que chega totalmente preparado. Ele vem pra jogar numa ala, não é lateral. O Crespo ainda não abre mão de 3 zagueiros. Vai ter lá o Ferrarese no resguardo, junto com o Sabino, Tolói, Ferrarese, Alan Franco, esses caras todos que vão jogar no São Paulo, mais 3 zagueiros. Aí, quando você colocar ele na ala, o Mailton, ele vai tirar a posição do Cédric Soares e vai jogar como quase que um ponta, quase que um atacante, jogando pela direita. É claro que ele vai fazer o corredor, que é a origem dele, o feitio dele é fazer o corredor. Mas ele é um cara que vem com a característica de ataque. Então esses 6 gols que ele fez na temporada, somadas às 5 assistências, torna ele um cara óbvio, né, de ataque. E aí o São Paulo, que hoje é meio penso, pensa comigo, se não entrar o Henrique Carmo e nem o Ferreirinha, o São Paulo não tem ataque pelas pontas. Fica muito penso.
E o Ferreirinha, ele tem entrado mais no segundo tempo. Então, na direita, onde tá devendo muito futebol, na esquerda tem um Ferreirinha que já é um alívio. Opa, deu certo, agora o Ferreirinha entrou. Apesar de eu achar que ele tem que ser titular. Na direita, não tem nem quem entre, só o Henrique Carmo. Até o Lucas Ferreira fizeram o favor de vender. Então, olhar hoje para um cara igual o Mailton chegar no time de São Paulo é algo magnífico, é muito importante. Ele pode não chegar aí o Cicinho, o Ilcinho, o Cafu, mas é um cara que chega num momento crucial, onde está faltando lateral direito para a grande maioria dos clubes do Brasil. E a outra boa é que o Wendel está para voltar. O Wendel é nosso, é titular do São Paulo e só precisa ter a condição física para jogar. Chegando o Wendel, mais o Mailton e o São Paulo com 3 zagueiros, cruzamentos vão sair. Aí volta o Caleri. Se isso aqui não é cereja do bolo, eu não sei mais o que é. É ou não é? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!